quero dar muito boa noite para nossa querida Ana Paula Henkel, que faz o Pingo nos Is conosco hoje, direto dos Estados Unidos. Ana, tudo bem? Tudo bem, Silvio, um prazer estar aqui com vocês de novo. Augusto, Zé Maria, um prazer. E eu estava ouvindo o que o Augusto estava falando aí, e é tão importante isso que o Augusto ressaltou. O vírus não escolhe, né? Quem é de direita, quem é de esquerda. Aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo um movimento muito ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, esse é o lado ruim, né? A gente é brasileiro com orgulho, onde quer que a gente vá, mas ontem assistindo o panelaço contra, a favor, eu acho que panelaço, acho que tudo isso faz parte da democracia, mas eu acho que quando a gente está num terreno normal, né? Num território normal, nós estamos vivendo tempos de muita incerteza. Por exemplo, aqui o mercado americano, aqui a Bolsa, hoje foi a terceira vez na história que teve que acionar alguns circuitos. Foi só na Segunda Guerra Mundial, no 11 de setembro e durante o coronavírus. Então, o que eu estou vendo aqui, Silvio, Augusto e Zé, é exatamente essa união que está faltando aos brasileiros. Daqui, republicanos e democratas, eles vêm trabalhando muito para combater essa guerra invisível. Pois bem, Ana, eu vou abrir aqui o microfone para vocês baterem bola. Estamos os quatro, cada um em um cantinho diferente, né? Augusto tá lá no seu home office, o Zé no escritório da Jovem Pan em Brasília, você tá em Los Angeles, tô errado? Se eu tiver errado, você me corrija. Tô aqui. E eu aqui no estúdio da Jovem Pan. Vou abrir então o microfone para vocês debaterem. Eu só queria que você trouxesse um pouco, antes deles perguntarem, vocês trocarem ideias, um olhar aí em Los Angeles. As pessoas estão se cuidando, as pessoas estão em casa, há um isolamento. Traz pra gente esse olhar aí de fora. Sim, Silvio, há um isolamento aqui em Los Angeles, não só em Los Angeles, mas em todo o país. As pessoas estão respeitando muitíssimo esse isolamento social. Os casos aqui, eles têm aumentado numa velocidade impressionante. Hoje de manhã, por exemplo, quando eu acordei, eu até anotei aqui, eram 9.415 casos. Agora, antes do programa, já são 11.220 casos. Então, o diagnóstico positivo do coronavírus, ele tem aumentado assim numa velocidade muito rápida. Então as pessoas estão respeitando o isolamento social. O presidente Donald Trump, ele está na televisão quase 24 horas com a força-tarefa dele para o coronavírus, né, com toda a equipe médica dele junto, e mais o vice-presidente Mike Pence, e as pessoas estão respeitando muito. Antes de ontem, eu fui até Stanford buscar o meu filho, porque todas as grandes universidades, pequenas universidades, todas, esse próximo trimestre, que é o trimestre da primavera, né, que é abril, maio e junho, que é a primavera aqui no hemisfério norte, todas as universidades dispensaram os seus alunos, todos vão fazer os cursos online e mandaram todo mundo embora para casa. Ninguém pode ficar no campus e as pessoas estão respeitando bastante o isolamento social aqui. Microfone aberto a partir de agora, então. Augusto Nunes, vai daí. Bom, tá aí, a Ana Paula está dando um exemplo que serve para todo mundo, né? Para o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão em plena campanha eleitoral. E lá não é eleição municipal, não, é eleição presidencial. Todo mundo sabe que o presidente Trump é um homem de briga, ele gosta de briga. Os democratas também não ficam atrás, não. O Bernie Sanders, por exemplo, ele vive provocando, né, apresentando ideias que a gente engole com muita dificuldade, se é que consegue engolir, porque são idiotices, né, irretocáveis. E, no entanto, eles fazem uma espécie de trégua, que é o que faz a pessoa civilizada em tempos assim, ou a pessoa que sabe escalonar, né, prioridades. O que é prioritário? Prioritário é a vida. Você tem que viver, senão você não vai votar também, e nem ser candidato. Pois bem,
O tom adotado agora pelo presidente Trump é outro. Não tem nada de beligerante, então ele nem responde aí a provocações. Claro, algumas são inevitáveis, mas ele está concentrado, ele fala o tempo todo no que está sendo feito para combater essa pandemia. E é a única superpotência mundial, a China ainda é candidata. E ele vai injetando dinheiro nisso, tá? Ele revê, a campanha pode esperar. Tá? Os democratas também sabem disso. Claro, se for possível você ter uma ideia que te beneficie, isso é do ser humano, sem prejudicar os outros e sem prejudicar o povo. É a saúde do povo que tem de ser preservada. E isso nos Estados Unidos, que, repito, é a única superpotência do planeta em todos os campos. No Brasil, nós temos um país muito pobre. A miséria acabou na cabeça de quem fingiu isso e agiu irresponsavelmente. Olha no que dá a irresponsabilidade. Né? Eu me referi agora há pouco aos estádios de futebol que viraram elefantes brancos, né? E poderão ser hospitais improvisados. Mas eu não quero me fixar nisso agora. Isso é para depois. Agora é hora de agir como os espanhóis, né? Nos pactos de Moncloa. Vamos resolver o que é urgente. E urgente é impedir que as pessoas morram. A política vem depois, né? Essa é a política da salvação, é da preservação, é uma luta contra a morte, é disso que se trata, nenhum exagero. Palmas para você, meu caro Augusto Nunes. A Ana está concordando ali, vou passar a bola para ela, depois o Zé fala. Isso é uma coisa que eu já moro aqui há 10 anos e a gente sabe que o cenário político, não só no Brasil, mas internacional, ele vem muito polarizado, né? Antes dessa crise aí do coronavírus, as brigas políticas eram abertas, públicas e muitas abaixo, com punches abaixo da cintura, né? E isso que você falou, Augusto, eu estou vivenciando aqui diariamente. As discordâncias políticas, os desafetos públicos, tudo está sendo deixado de lado. Inclusive, o próprio governador da Califórnia, que é um desafeto do Donald Trump, o democrata Newsom, ele recentemente, há pouco mais de 4, 5 dias, ele elogiou muito as medidas que a administração do Trump vem tomando em relação ao estado da Califórnia. Nós tivemos um cruzeiro que teve que ancorar aqui em Long Beach e havia dentro desse cruzeiro quase 40 americanos e canadenses e o governo federal deu todo o apoio para que tudo fosse feito da maneira mais sanitária, mais correta possível. Os militares também entraram nessa operação. O próprio governador de Nova York, esse sim, um grande desafeto político do Trump, o democrata Cuomo, que lá atrás, nas primárias democratas, ele era um dos candidatos nas primárias para a eleição presidencial. Ontem mesmo também foi à televisão e elogiou publicamente as medidas que o governo Trump vem tomando, disse que vem falando diariamente com a força-tarefa da administração Trump em relação ao coronavírus, disse que fala inclusive com as pessoas responsáveis por essa área, altas horas da noite, e que estão todos trabalhando 24 horas por dia nisso. Então a gente vê mais uma vez o DNA do americano em tempos de crise muito grande, guerra, que isso não deixa de ser uma guerra invisível, uma aglutinação em volta do patriotismo do presidente e de seus cidadãos, principalmente. Zé Maria Trindade, vai daí, direto de Brasília. Pois é, olha, Augusto e Ana, eu me acostumei a ver esse termo aí, Pacto de Moncloa, como um grande exemplo da política. Vários políticos citavam esse acordo que resolveu. Mas naquele momento e pronto, já houve várias tentativas sem sucesso por aqui. E acabou que esse é um termo desgastado, não há a menor chance de usar esse termo para qualquer possibilidade de entendimento. Na verdade, nós não estamos diante de uma dificuldade assim que possa promover um pacto ou um entendimento,
porque a democracia funciona muito bem e tal. Essa chegada do coronavírus no Brasil já provocou várias consequências, né? Várias. Agora, a surpresa boa para mim foi na política, porque o Congresso Nacional vai concluir amanhã, já aprovou na Câmara, vai aprovar amanhã no Senado, pela primeira vez na história, Silvio, uma votação à distância no Senado. Vai acontecer amanhã, sob a presidência do senador Antônio Anastasia, porque o presidente senador Alcolumbre, que esteve até internado, está isolado. Então, o Congresso vai dar ao presidente Jair Bolsonaro um cheque em branco para mexer no orçamento do jeito que ele entender. Pode levar para lá, tirar recursos para cá, sem cometer o crime de pedaladas fiscais, ou seja, um crime administrativo, um crime de responsabilidade. O presidente poderá, inclusive, aumentar a previsão de endividamento. O déficit orçamentário, que hoje está em 123 bilhões de reais, pode aumentar. Ou seja, não há, segundo o secretário Mansueto, né, de Almeida, uma previsão de déficit, porque o orçamento ficou aberto depois da declaração que vai ser concluída amanhã de calamidade pública. Então, um Congresso que não morre de amores, todo mundo sabe, pelo presidente Jair Bolsonaro, por iniciativa do próprio Congresso, talvez o governo nem acreditasse nessa possibilidade, está dando um cheque em branco para mexer no orçamento. Então, nessa parte política, eu acredito que houve entendimento. E mais ainda, barreiras ideológicas foram ultrapassadas ali em vários pontos, inclusive mudar a CLT, ainda que temporariamente, né? Redução do salário e da jornada de trabalho em 50%. Então, eu acho que na política há esse entendimento básico. O que não há, e esta é uma palavra... Olha, Augusto, eu duvido que alguém aprove qualquer coisa aqui conhecida. É igual ao CPMF. Palavras são demonizadas por palavras, por ideias. Então, a ideia é pacto, vamos fechar um pacto, isso não dá. Agora, há entendimento, acerto, sei lá o quê, que aconteceu aí uma aproximação do Congresso com a realidade brasileira. Não foi com o presidente Jair Bolsonaro, não, né? Foi com a realidade do Brasil e do mundo. Eu só queria acrescentar algumas explicações para que fique claro aí o que eu estou achando. Essa expressão virou um lugar comum, desprezado pelos políticos, porque os políticos não sabem o que eles chamam já pelo nome errado, Pacto de Moncloa. Foram os pactos de Moncloa que não consistiram num acordo político, mas sobre questões econômicas. Não houve nenhum acordo político. O Felipe Gonçalves continuou liderando o Partido Socialista com o mesmo discurso. O Adolfo Soares continuou liderando o partido que vinha do franquismo com o mesmo discurso. É isso que gente como os petistas não entendem. Ninguém renunciou à sua ideologia nem às suas preferências partidárias. Eles apenas entenderam o óbvio. Era preciso combater a alta taxa de desemprego na Espanha, era preciso reduzir a inflação, era preciso modernizar a indústria. Enfim, e em resumo, era preciso aprovar urgentemente as reformas que o Brasil tenta hoje. Então, quem fala que o Pacto de Moncloa é um negócio que não serve para o Brasil, não leu os pactos de Moncloa. São medidas econômicas. Quando a eleição chegou, eles disputaram normalmente. É exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Se for preciso aprovar alguma coisa agora, uma medida econômica, não entra alguém metendo no meio o impeachment do presidente. Não entra no meio uma discurseira de um petista afirmando que a reforma da Previdência é contra pobre. Eles ainda estão dizendo isso. Então é essa perda de tempo que me incomoda e foi exatamente isso que fizeram os espanhóis. Na eleição seguinte, os mesmos líderes que tinham subscrito os acordos se enfrentaram nas urnas com a combatividade típica do espanhol. Então o que a gente está pedindo é só racionalidade. E o Congresso vem com essa agora da Carta Branca? Sim, mas ontem você tinha o Rodrigo Maia
dizendo coisas do presidente da República e se queixando. Aí Davi Alcolumbre diz isso. É essa discurseira que não tem mais espaço num momento de crise tão aguda quanto o que vivemos. Só isso. Perfeito, Augusto. Ana, eu vou passar a bola aí para você, então, já me despedindo. Queria que você também deixasse uma mensagem para todo mundo aqui no Brasil. Você foi uma ídola no esporte, uma ídola de uma geração inteira. Queria que você deixasse uma mensagem, porque já, daqui a pouquinho tem a live, e a gente transmite aqui todas as quintas-feiras a live do presidente Jair Bolsonaro. 2 pontos rapidamente. Um é em relação a isso que o Augusto falou. Hoje vai ser aprovado no Congresso aqui a fase 3 exatamente de um pacto econômico, Augusto. E essa fase 3 desse pacto econômico vai liberar $1 trilhão para os pequenos negócios, para as pequenas empresas. E antes de me despedir de vocês, eu quero só deixar um dado importante para os jovens, para que eles respeitem o isolamento social, porque hoje aqui nos Estados Unidos um número bastante importante foi divulgado, que 20% das internações hospitalares, elas estão acontecendo com pessoas de 20 a 44 anos e 12% das internações nas UTIs são exatamente dessas pessoas de 20 a 44 anos, ou seja, o vírus ele também está atacando as pessoas jovens e levando essas pessoas para as UTIs. Então, jovens, respeitem o isolamento social, por favor. Perfeito, Ana, um beijo para você, obrigado mais uma vez, viu? Um beijo ao trio maravilhoso.